Fala galera, tudo certo? Eu sou o Marcos Torres, sou Concept Artist de cenários e sou o novo instrutor da Unhide School. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como que a gente faz para harmonizar os elementos das suas ilustrações e com isso conseguir gerar mais interesse para o espectador. Beleza? Então, vamos lá! Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês como é que eu penso, digamos, a harmonização dos elementos numa ilustração. E é uma coisa bem simples, tá? Vamos pensar o seguinte, a gente costuma ter, dentro de qualquer tipo elemento, objeto, tudo mais, digamos assim, tratando-se de arte, uma separação entre objetos, formas primárias, secundárias e terciárias. E digamos que o equilíbrio entre isso é muito do que a gente fala, daquela proporção áurea, daqueles 70-30 que a gente fala, assim, digamos, poxa, 70% de, digamos assim, um espaço mais em branco, um espaço mais leve, e 30% detalhado. Enfim, tem várias maneiras de misturar isso. Tem gente que vai fazer, sei lá, 80% com 20%. Mas enfim, só voltando àquela ideia que eu tinha falado antes, em relação às shapes, a gente vai ter então, isso que eu falei, a gente vai ter as formas que são primárias, certo? Por exemplo, nesse caso aqui a gente tem toda essa área aqui desse retângulo. A gente pode ter formas secundárias, então digamos que as formas secundárias desse retângulo sejam, sei lá, esses outros retângulos dentro dele. E as formas terciárias sejam, digamos, uns retângulozinhos menores dentro dele mesmo. Então, só botando aqui para o lado. Sei lá, uns retângulozinhos assim. Essas são as formas terciárias, por assim dizer. Mas tem alguma coisa que incomoda aqui, né, gente? Tem alguma coisa que não tá legal, assim, que não desce muito bem, né? E eu sei dizer por quê. É muito simples. Tá tudo muito repetitivo. Tá tudo muito sem surpresa, né? Isso aqui parece, sei lá, um pedaço de piano ou talvez uma escada, sabe? Como o pessoal costuma dizer assim. E qual o problema da escada? Ela é muito previsível, a gente vê muitos degraus. Então, digamos assim, se isso aqui fosse uma parede, pode até ser que funcione, dependendo da situação. Sei lá, a gente está numa prisão e está fazendo as barras da prisão. E, enfim, a gente tem as portinhas aqui, desce as barras, certo? Ok, isso está funcionando de acordo com a função. Agora, se a gente quer fazer isso de uma maneira mais decorativa, mais interessante, talvez não fosse tanto caso a gente fazer assim. A gente pode, sim, ter esse mesmo nível de separação, mas não dessa maneira. Então, digamos, eu poderia fazer algo assim, uma separação primeira das formas secundárias desse jeito, assim, em que eu vou deixar um pouco diferente criando umas diagonais, para criar um pouquinho mais de interesse, certo? E as formas terciárias, eu posso fazer uns detalhes menores num cantinho, que pode ter uma repetição dentro dele, ou seja, repetição que eu quero dizer não é algo ruim, entende? É algo que pode ser utilizado, pode ser empregado, mas é muito de como vocês colocam isso no contexto também, sabe? Tem momentos para ter repetição, tem momentos para ser chato, mas tem muitos momentos que não, que a gente tem que saber dosar isso melhor, assim. Então, o que eu costumo dizer muitas vezes é como é que a gente faz para, digamos, quebrar a caixa nesse sentido, assim. Porque aqui a gente está falando, claro, arte 2D, um padrão. Isso talvez seja mais fácil de se resolver, mas vamos pegar um exemplo um pouquinho diferente. Então a gente tem dois cubos aqui, né? Como é que isso se aplicaria, digamos, a uma forma tridimensional? Digamos que esses dois sejam caixas, assim, que tem, digamos, conteúdo dentro. Pode ser uma caixa de um jogo, assim. Bom, se a gente fosse fazer aquela coisa clássica de, eu vou botar umas bordinhas aqui para, enfim, né, não bater a caixa. Eu boto aqui no outro lado, enfim. Eu boto em todos os 8 cantos dela, certo? Ok, fica funcional, faz sentido, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo fica uma coisa um pouquinho chata, né? Fica um pouquinho entediante para quem está olhando, né? Como é que a gente consegue quebrar um pouco isso, esse design, assim, para não ficar da mesma maneira, da mesma solução, sabe? Porque o que muitas vezes a gente tem que ter um cuidado quando a gente está fazendo design das coisas é justamente como é que eu gero mais interesse, como é que eu quebro aquela familiaridade que a gente tem com aquele objeto, que a gente já reconhece, a gente já entende. E muitas vezes a gente acaba até abstraindo aquilo porque está tão, digamos assim, repetitivo que a gente nem vira meio que ruído de fundo, como a gente fala, né? E muitas vezes não é isso que a gente quer, principalmente quando a gente vai fazer um asset que é importante para um jogo, ou enfim, uma coisa que vai aparecer numa propaganda que ela tem que ter um certo destaque, certo? Se eu vejo só uma caixa assim, não vai realmente ser algo que eu vou
dar muita atenção. Pode ser até que eu bote alguma padronagem, alguma coisa. Digamos que eu faça esse recurso aqui, que basicamente eu estou só usando as formas bem mais simples e bem mais claras assim, do que é essa caixa em si, né? Não é ruim, entende? Não é um problema, como eu falei. A repetição não é um problema, mas ela tem que seguir um propósito. E se nesse caso eu quero uma caixa que chame mais atenção, não vai ser essa aqui. Mas agora vamos pensar, então, como é que a gente faz para deixar isso mais interessante? Como é que a gente quebra essa caixa, né? Nesse ponto de vista de design, né? Bom, a gente pode fazer o seguinte, então. Vamos começar pelo fato de que a gente tem todas essas faces aqui, né? A gente não precisa que todas as faces sejam iguais. A gente pode, sei lá, fazer uma face um pouquinho mais cortada aqui, né? E eu tô imaginando aqui, né? Claro, tem cubo por baixo, mas vamos fazer só essa separação. Então, eu já tenho uma diagonal aqui. Já começa por aí, certo? Essa questão, digamos, eu quero que tenha os cantinhos protegidos. Eles têm que ser iguais? Também não, sabe? Dá pra ter um lado que seja um pouquinho diferente aqui atrás. E daí, digamos que aqui em cima a gente pode fazer um arredondado mais circular. E dentro desse próprio arredondado, a gente não precisa fazer com que ele seja todo uniforme. Assim, a gente pode fazer uma quebra aqui no meio. Então, assim, nesse primeiro momento pode parecer uma coisa meio louca, assim, né? Poxa, o cara vai só quebrando as formas e vai adicionando uns detalhes meio nada a ver. Sim e não, gente, porque a moral da história disso daqui é justamente não tornar tão previsível o resultado que vocês estão querendo apresentar, assim. Como é que a gente consegue quebrar esse padrão? Como é que a gente consegue apresentar de uma maneira um pouquinho diferente? Muitas vezes isso vai envolver, assim, colocar uma diagonal, quebrar uma linha, botar mais para o lado, botar um detalhe às vezes individual. Aqui, por exemplo, eu ainda não botei nada muito individual. Eu ainda estou muito fazendo uma coisa espelhada, assim. Mas eu poderia claramente, sei lá, vir aqui nesse canto aqui e colocar, digamos assim, digamos que a caixa abre por aqui, né? Aqui é a intersecção dela. Eu posso botar uma trava aqui. E essa trava não tem no outro lado, tem só nesse lado, digamos assim. Isso já quebra, entende? Já é um elemento de quebra, já é um elemento que dá um certo destaque. E é o tipo de coisa, assim, gente, que eu aconselho vocês irem fazendo seguido para conseguir ter uma compreensão e principalmente observar como é que as pessoas fazem isso, principalmente como é que, digamos, grandes artistas fazem isso, porque todos eles fazem isso de uma maneira ou de outra, assim. Vai ter repetição em algumas partes? Sim, a repetição é necessária dentro de algum contexto específico. Mas também vai ter que ter essas quebras para tornar o design interessante, entende? Então, tipo, aqui a gente não precisa realmente fazer tudo simétrico, também não precisa fazer tudo repetido. A gente pode mudar o que acontece num lado e o que acontece no outro, sabe? E lembrem-se, isso acontece não só no shape geral, na forma primária, como acontece também nas formas secundárias e nas formas terciárias. E as formas terciárias, como eu falei, são os detalhes menores. Digamos, sei lá, o parafuso, essas coisas menorzinhas aqui, sabe? A gente consegue fazer uma diferença, por exemplo, essa borda emborrachada aqui, eu poderia botar só um parafusinho nesse lado aqui e no outro não ter, pronto, sabe? Tipo, tem um cortezinho assim. Esse tipo de brincadeira que a gente acaba meio que tendo que fazer para conseguir gerar interesse nessas outras partes em específico, não ficar só, digamos assim, ok, tive o corte maior nessa área aqui, mas no resto parece que meio que permanece igual, entende? Então, agora só olhando assim, claro, eu estou dando um zoom aqui, gente, mas a gente pode dar um zoom out aqui só para fazer um comparativo. Vocês vão ver que já dá uma outra ideia, assim, quando eu olho as duas caixas, assim. O que parece para vocês mais interessante, assim, agora olhando? Realmente, isso aqui pode funcionar, gente, pode funcionar dentro de um certo contexto, mas lembrem-se, vocês não precisam ficar presos à forma primária. Vocês podem quebrar ela e depois vocês podem repetir esse mesmo processo com as formas secundárias e terciárias para conseguir gerar esses designs mais interessantes. A maior dica que eu posso dar em relação a esse processo é justamente experimentem, tentem e principalmente observem como é que isso é feito, tanto por outros artistas como isso é feito na vida real para, digamos assim, ter objetos mais belos. Beleza, então pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e se vocês gostaram, não se esqueçam de dar like, de comentar suas dúvidas ali embaixo. E nesse curso, além de falar sobre essa parte teórica, pessoal, vai também ter uma parte bem prática em que a gente vai conseguir criar cenários
com técnicas 2D e com técnicas 3D, e também a gente vai conseguir unificar as duas coisas para tirar o melhor proveito dos dois mundos. Então, se você curte esse tipo de assunto, eu realmente recomendo que você vai lá, dê uma conferida, porque tá muito legal.